Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 30 de maio de 2026, 16 horas, horário de Brasília. A utopia de um cessar-fogo. Putin não busca a paz. Isso é uma grande farsa, essas negociações, essas discussões do cessar-fogo. Eu não diria pelo Trump. O Trump acho que até quer um cessar-fogo, só que ele está querendo um cessar-fogo nos moldes que quer Vladimir Putin. Então não interessa. Isso não é um cessar-fogo, é uma violência contra a Ucrânia. É violentar a Ucrânia. A Rússia finge buscar a paz, mas planeja secretamente a destruição total de toda a Ucrânia, da soberania ucraniana. O ditador Vladimir Putin alimenta a ilusão de um cessar-fogo para enganar os líderes ocidentais. Ele acha que todo mundo é bobinho, ele é o mais inteligente de todos. Até agora não mostrou que tem inteligência porque só está levando ferro, só perdendo nessa guerra e destruindo a sua própria Rússia. O plano real de Moscou é ganhar tempo para reorganizar suas forças militares que estão muito desgastadas, arrebentadas, na realidade estão desmoronando, porque um exército que perde já está em 1.350.000 baixas, em um pouco mais de 4 anos de conflito. Não dá para dizer que é um exército vencedor. E a quantidade de material bélico, entre tanques, blindados, sistemas de artilharia e outros, também está na casa de milhares as perdas. Esse vídeo revela os bastidores das táticas de manipulação política e mentiras usadas pelo Kremlin. Analistas provam que a única saída segura para a Europa é a vitória militar da Ucrânia. Assista a esse contexto até o fim para entender como o exército russo caminha para o conflito. E também inscreva-se agora no canal, agora mesmo, senão você vai esquecer depois. Vamos acompanhar as análises mais corajosas e realistas na internet que eu faço aqui no canal. Peço a todos que deixem o like, compartilhem esse vídeo estratégico com todos os seus amigos e parentes. E deixe seu comentário abaixo, inclusive sobre essas falsidades das propostas de paz apresentadas pelo ditador russo. A agressão contínua da Rússia contra a Ucrânia mostra que um cessar-fogo negociado de forma justa é uma possibilidade. Eu pus aqui muito distante, mas eu acho que talvez esteja anos-luz, ou seja, impossível, não vai haver, porque o ditador da Rússia não desistiu dos seus objetivos iniciais. O ditador Vladimir Putin finge que quer a paz, mas adota uma postura dissimulada para enganar a comunidade internacional. E tem gente que acredita nele, tem países que acreditam nele. Mas eles têm uma similaridade, eles têm entre eles são aliados, então se elogiam, apesar de que muitos não foram agora no desfile do dia 9 de maio, porque ficaram com medo também de ataques ucranianos. Putin ainda acredita de forma cega que pode desgastar a Ucrânia mais rapidamente que os ucranianos vão destruir as forças armadas russas. Essa crença do ditador da Rússia, a crença dos gangsters que estão no Kremlin, ela é equivocada na minha avaliação e deslocada da realidade atual dos campos de batalha na Europa. Grande parte do raciocínio arrogante de Moscou se baseia em uma percepção de fraqueza política demonstrada pelas nações do Ocidente. O ditador aposta em uma crescente falta de vontade política e econômica ocidental para sustentar o esforço de guerra da Ucrânia, ao que ele se enganou, porque quando Trump foi eleito e começou a chutar a Europa, a Ucrânia foi fortalecida para a Europa. A Europa se uniu em torno da OTAN, em torno da Ucrânia. Após o início da invasão em larga escala, surgiu um debate confuso sobre os objetivos reais da coalizão de apoio. Os líderes europeus divergiam, claro, podem divergir, ainda mais que eles são democracias reais, divergiram sobre como deveria ser o resultado final do conflito e o que era possível de fato alcançar. Olaf Scholz, que é o ex-chanceler, passou por Merz, mostrou-se publicamente relutante e covarde, em buscar uma vitória militar total da Ucrânia. Scholz repetia a frase vazia que a Ucrânia não pode perder, mas nunca agia para garantir o triunfo de Kiev. Se não pode perder, por que não pode ganhar? O atual chanceler alemão Friedrich Merz foi ainda mais longe ao sugerir que a Ucrânia deveria ceder territórios legítimos.
Esses posicionamentos políticos da Alemanha são sintomas claros da crença ingênua, bobinha, infantil, de que um cessar-fogo é a única saída possível. A narrativa ocidental acabou enfraquecida pelo medo injustificado de uma escalada nuclear russa, principalmente dentro do governo de Washington. Essa narrativa foi assimilada por Washington de uma maneira muito forte. Já Joe Biden, que foi o presidente que mais ajudou a Ucrânia desde que a guerra iniciou, ele também assimilou muito isso. Por causa disso, freava, né? E, consequentemente, o Ocidente criou uma divisão artificial, enviando armas consideradas defensivas e travando o envio de armas ofensivas estratégicas. Se tivesse feito isso, a guerra já estaria vencida. Fácil se a gente olhar o atual estado de penúria, de desmoronamento do exército da Rússia. A recusa alemã em entregar os mísseis de cruzeiro Taurus, que durante a campanha o chanceler Merz alemão prometeu que iria fazer, voltou atrás. Então foi tratada como um debate ridículo sobre perigo de escalada. Todo mundo teme o perigo de escalada da Rússia, que está destroçada. Enquanto isso ocorria, a Força Aérea Russa continuava bombardeando e continua indo de forma ininterrupta e cruel as cidades e civis ucranianos. É só aí que ela ganha. Promove mortes, feridos entre os civis. A suposição ocidental de que a Rússia perderia o ímpeto e aceitaria um acordo de paz nunca se concretizou na realidade. Eles não conhecem a Rússia, eles não conhecem a KGB, da onde vem o ditador da Rússia. As patológicas mentes formadas lá. A Ucrânia vem reprimindo com bravura e inteligência as ofensivas russas há mais de 4 anos consecutivas de combate. O esgotamento brutal de recursos e os retornos decrescentes das operações não forçaram Moscou a repensar seu plano original, que é um plano macabro. E o que eles têm feito lá é macabro com os civis, né? E com os prisioneiros de guerra também, que todos os dias são torturados, violentados, etc. O objetivo final de Vladimir Putin continua sendo subjugar totalmente a Ucrânia e destruir a identidade da nação, da soberania ucraniana. No auge dos assaltos mecanizados russos em 2024, a Rússia injetou 1.500 tanques e 2.500 veículos blindados no teatro de operações, em todas as linhas de frente. A imensa maioria desses blindados, enviados para o matadouro, provinha de estoques antigos, herdados da antiga União Soviética. Mesmo no seu melhor momento, em 2023, a Ucrânia recebeu menos de 1/3 desse volume de equipamentos dos países ocidentais. Apesar dessa imensa vantagem material inicial, a Rússia falhou em converter superioridade numérica em resultados estratégicos ou operacionais reais. O comandante russo foi obrigado a mudar radicalmente de tática em 2025, por causa da destruição em massa de seus tanques. Perderam quase todos os tanques. Eles usam tanques, ainda usam. Muitos poucos novos que trouxeram da Rússia, que tinham deixado lá, e também a maioria ainda estão dos estoques soviéticos. As perdas de veículos blindados de combate tornaram-se insustentavelmente altas e as fábricas russas não conseguem repor o estoque. A Rússia passou a adotar táticas desesperadas de assalto em massa e infiltração, utilizando ondas humanas de infantaria leve. Em vez de buscar um cessar-fogo real, o Kremlin optou pela adaptação cruel, sacrificando milhares de seus próprios cidadãos. Os generais de Putin consideram o pessoal militar russo uma bucha de canhão, totalmente descartável no campo de batalha. Mostra que são generais sem caráter, sem treinamento, são primitivos, porque aceitam liderar exércitos de buchas de canhão. As forças russas tentam avançar combinando a infiltração de infantaria com o uso massivo de drones para travar reservas ucranianas. Essas ações se baseiam na eliminação sistemática do próprio pessoal, como ferramenta de pressão no terreno de combate. Deu tudo errado até agora. Moscou precisa mobilizar obrigatoriamente cerca de 30 mil novos homens por mês apenas para repor as baixas e manter as forças. No entanto, não consegue repor as baixas, que têm sido, na média, e somente esse ano, 35 mil por mês. A Rússia tenta se manter na ofensiva, mas a utilidade real de suas ações militares está diminuindo de forma drástica. O ganho líquido de território pelos russos tem caído constantemente desde o período do verão de 2025. Os custos humanos russos econômicos para alcançar esses pequenos ganhos territoriais estão aumentando de forma astronômica.
Além de terríveis baixas humanas, os contra-ataques ucranianos eliminam sistemas russos caríssimos de defesa aérea, como radares, guerra eletrônica, etc. A campanha ucraniana de ataques profundos contra a indústria petrolífera e a defesa da Rússia inviabilizou a economia russa. Então, prova aí que, mais uma vez, Putin não deu atenção para isso e a economia da Rússia ficou enfraquecida. A Rússia continua sem qualquer interesse real em cessar fogo, assim mesmo que seja uma pausa temporária para respirar. Pelo contrário, o Kremlin enxerga as distrações americanas com as crises no Irã como uma oportunidade de ouro. O governo de Donald Trump deseja implementar um cessar-fogo a quase qualquer custo para cumprir promessas eleitorais rápidas. Essa postura ansiosa de Washington entrega muitas cartas e vantagens estratégicas nas mãos do ditador da Rússia. O governo norte-americano atual não demonstra disposição para fornecer garantias de segurança robustas e significativas para a Ucrânia no pós-guerra. Essa incerteza política resultante assustaria os investidores internacionais e faria a atenção do Ocidente diminuir de forma perigosa. Um cessar-fogo, nos moldes concebidos por Trump, daria as condições perfeitas para o ditador da Rússia reconstruir seu exército destruído. A Rússia usaria a trégua para retomar a guerra anos mais tarde, em circunstâncias muito mais favoráveis para suas tropas. Para manter a farsa diplomática, o Kremlin exige condições absurdas que sabe que a Ucrânia jamais aceitará em negociações. Moscou exige, de uma maneira cínica, covarde, a retirada ucraniana de toda a região de Donetsk, que não vai acontecer, incluindo áreas que a Rússia nunca conseguiu conquistar. O exército, como não conseguiu conquistar Donetsk inteira. O exército de Putin tenta capturar essas zonas há 12 anos de conflito e falhou de uma forma vergonhosa, extremamente vergonhosa e humilhante. Na verdade, a Rússia recusa qualquer cessar-fogo real e dedica pouquíssimo esforço prático para alcançar uma trégua verdadeira. O exército russo se beneficiaria imensamente, inclusive, na minha opinião, de uma pausa prolongada numa trégua para se reestruturar, se recuperar e se reorganizar. Eles usariam o tempo para tentar se atualizar na guerra de drones e treinar novas unidades de operadores especializados. Perderam muitos operadores, muitos morreram. Moscou também aproveitaria para realocar e diversificar sua indústria estratégica do oeste vulnerável para o leste distante da Rússia. A trégua serviria para treinar melhor os soldados, já que a baixa qualidade da infantaria russa é o maior limite tático da Rússia, e eu acho que na Rússia nem Vladimir Putin nem seus generais perceberam isso. E claro que o regime de Putin ia contratar mais mercenários também para reforçar as divisões que estão completamente esmagadas pelos militares da Ucrânia. E Donald Trump está ansioso para suspender as sanções econômicas contra a Rússia. Não vamos esquecer isso, visando fechar acordos de interesse pessoal. Isso reativaria instantaneamente o fluxo de caixa de Moscou, pegando carona nos preços altos do petróleo no mercado internacional. Mas nem mesmo esse cenário de vantagens financeiras imediatas faz o Kremlin aceitar uma pausa real nas ações de combate. Putin está profundamente preocupado com as graves consequências políticas que um cessar-fogo traria para o seu regime ditatorial, mas, na minha opinião, ele já foi longe demais. Ele acaba não tendo mais futuro com isso. O ditador teme cobranças da própria população russa sobre os custos reais e os sacrifícios brutais desta aventura militar. O povo questionaria o motivo de a Rússia ter sacrificado tantas vidas para conquistar territórios tão insignificantes e pequenos. Para os movimentos nacionalistas russos radicais, nas regiões de Donetsk, Luhansk, ou mesmo em toda a Rússia, não possuem um valor sagrado histórico. Nem Donetsk nem Lugansk possuem um valor sagrado histórico, porque eles sabem que são ucranianos, mesmo os que moraram lá antes foram infiltrados. E eles estão cansados das perdas que estão tendo. Cidades como Odessa ou Kiev seriam prêmios valiosos que o ditador da Rússia desejaria, mas foi incapaz de conquistá-los no fronte e não vai chegar lá. Putin teme que a sociedade russa se revolte caso perca a sensação de ameaça constante que justifica as prisões internas. O ditador teme perder o controle sobre uma população que pode se sentir confortável demais com o retorno da paz. Vladimir Putin apostou toda a sua reputação pessoal, todo o legado histórico que ele tem na presidência até antes dele começar essa guerra, que é praticamente em 2022, de 22, que ele tinha um certo legado. A Rússia melhorou a situação econômica, a Rússia melhorou a qualidade de vida do povo russo, que agora acabou com isso. Por isso o Kremlin
esse legado histórico dele, ele apostou e perdeu a Ucrânia. Não, ele destruiu boa parte da Ucrânia, mas ele recusa uma derrota. Ele acha que com isso é para encarado como uma derrota e os russos vão encarar como uma derrota. Ele está certo nisso. E ele apostou tudo nisso e perdeu. Por isso o Kremlin investe muito pouco em diplomatas e dedica todo esforço na repressão interna do povo russo. O governo de Moscou já prepara as estruturas logísticas e legais para lançar uma nova onda de mobilização forçada de soldados. A guerra estática de desgaste continuará, até que as forças armadas da Rússia entrem em colapso e sofram uma ruptura definitiva. As esperanças ocidentais de uma trégua causada pelo esgotamento russo também não passam de ilusões ingênuas e perigosas de Washington e Berlim. A máquina militar não possui qualquer chance de alcançar uma vitória por meio de rupturas ou manobras geniais no terreno. Essa não tem sido a teoria de vitória de Putin, que foca apenas em exaurir as defesas da Ucrânia pelo cansaço material. Este é o sonho de um ditador enquanto tenta dormir à noite, imaginando uma rendição ucraniana que nunca vai acontecer. Ou talvez ele sonhe acordado, que talvez nem consiga dormir com as preocupações que ele tem de conspirações que estão rolando dentro da Rússia. Putin acredita que o Ocidente vai abandonar a Ucrânia por falta de vontade. Mas esse cálculo estratégico está totalmente errado. O ditador não recebe relatórios precisos de seus generais, pois a mentira e a corrupção são culturais no exército russo. Como eu sempre digo, é o ar que eles respiram. Sem saber o estado real de destruição de suas forças, Putin planeja manter a pressão até as próximas eleições ocidentais. O desprezo total de Putin pela vida de seus compatriotas faz com que ele empurre a Rússia mais rapidamente rumo ao desastre completo. A guerra continuará até que o exército invasor se desintegre e os soldados russos se voltem contra seus próprios comandantes. Nesse momento, o sistema político do Kremlin vai ruir e a Ucrânia conquistará sua vitória total, expulsando os invasores. Para as nações da Europa, os riscos de segurança de uma sobrevivência do regime de Putin são profundos e inaceitáveis. A Europa não pode perseguir a ilusão de um cessar-fogo e precisa fugir de forma unida para garantir a vitória ucraniana. O caminho para a paz duradoura no continente europeu exige o colapso definitivo da estrutura imperialista do Estado russo. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês. Inscrevam-se, deem um like, compartilhem, façam seus comentários muito bem-vindos. Aqui vocês viram a verdade. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Eu peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.